Pai Todo-Poderoso, entrego nas tuas mãos a vida do teu servo. Usa esse vaso, meu Pai. Meu Deus, que o que nós viemos ouvir, não viemos sair daqui com rapina, mas sim, meu Pai, com entendimento de sabermos que nós precisamos mudar, precisamos, meu Pai, a buscar a tua presença, meu Deus. Usa o teu vaso. Em nome do Senhor Jesus, quem crê diz amém. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, a igreja presente. Amém, queridos? Os que estão aqui na nave da igreja, aos que nos acompanham através do canal, que Deus abençoe a vida de vocês. Esta noite é uma noite especial, porque, aliás, todas as noites são especiais, mas, em particular, porque nós resolvemos nos encontrar para clamar ao Senhor, para buscar a sua presença, a sua face, nos encher do seu Santo Espírito. Esta é a razão por que a igreja se reúne. A razão maior de estarmos aqui é porque nós todos carecemos da presença do Senhor. Sem a presença de Deus, não haveria razão de estarmos aqui nessa noite. O Senhor Deus, antes de subir aos céus, ensinando aos seus discípulos, Ele disse: eu vou preparar-vos lugar, mas não vos deixarei órfãos. Eu vos darei o Paráclatos, o Consolador, o Espírito Santo. Ele estará convosco e vos guiará em toda a verdade. Ele não disse na metade da verdade. Ele não falou uma parte da verdade. Ele disse em toda a verdade. Pilatos perguntou a Cristo: afinal, o que é a verdade? E na verdade ele não quis receber Jesus, porque Jesus tem a resposta. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho. Sabemos disso, né, queridos irmãos? Portanto, muito bom estar aqui nessa noite. Amém, queridos? Aleluia, é uma oportunidade única. Quem está presente aqui vai viver coisas únicas, particulares. Espero que Deus reservou só para você nessa noite, se você estiver vindo com as intenções corretas. Você que está me assistindo de casa do mesmo jeito, ok? Porque o culto para Deus é muito importante e é uma coisa que chama atenção no culto para Deus, tá? Se você for um bom pesquisador, um leitor da palavra de Deus, você vai entender que Deus é o único que não se deixa sublevar. Deus não se deixa enganar, e nem tampouco você pode fazer barganha com Ele. Por quê? Porque um culto para Deus tem que ter pelo menos alguns ingredientes muito importantes. Primeiro, sinceridade. Segundo, reconhecimento de que nós somos pecadores. Terceiro, total dependência do Senhor. São coisas muito importantes na essência de um culto. O reconhecimento de que Ele é absoluto em nossas vidas. Quando nós cantamos algumas canções aqui antigas que dizem: Tu és soberano sobre a terra e sobre o céu. Essas canções falam da primazia, da grandeza, do poder. Hoje nós cantamos muitas coisas que falam mais das nossas fraquezas, que falam mais da nossa humanidade, que falam mais do nosso desejo de vencer, do que propriamente do reconhecimento de um Deus que é soberano, que está no controle de todas as coisas, que Ele é a razão da nossa existência. Amém? Então, culto de oração se designa pelo fato da minha necessidade de comunhão com Ele, amém? De comunhão com a igreja do Senhor. Como é bom, irmãos, estarmos aqui nessa noite. Quantos vieram orar nessa noite? Diga amém. Também vai ter um momento aqui de compartilhamento de testemunho. No finalzinho a gente vai trazer aqui uma oportunidade. Irmã procurou-me aqui e com certeza vai edificar a nossa vida. Mas eu quero, sem perca de tempo, que você abra no texto sagrado. Você já deve ter ouvido milhares de mensagens nesse texto, que é Lucas 19.
Todavia, eu sei que sempre a palavra do Senhor se renova, manhã após manhã. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Filho, manda mais uma vozinha aqui, por favor, para eu não ficar gastando o restinho que tenho. Glória a Deus. É por causa da máscara? Hoje eu vou ficar com máscara, tá dando... Essa máscara é frouxa e tá dando para mim falar com mais tranquilidade. Tem dias que eu venho com alguns e aperta muito. Esse é o novo normal, né? Aliás, nós estamos já aí dentro de uma determinação do governo do estado que isso vai se tornar lei. Inclusive vai ter multa para quem não utilizar a máscara em ambientes sociais. Então já vou tentando me aqui adaptar a essa nova situação. Enfim, quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler do verso 1 até o 10, tá? Você pode nos acompanhar em casa também, se quiser. Pegue aí o exemplar da Bíblia Sagrada. Lucas 10 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado, vamos lá. E era este um chefe dos publicanos. O que ele era? Ele era pobre. Ele era o quê? Rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa de quê? Da multidão. E também porque ele era o quê? De pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu, e recebendo-o gostoso. E vendo tudo isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem o quê? Pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Diga graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Esse texto é um texto por demais conhecido. Quem não conhece a história de Zaqueu aqui? Quem aqui não conhece? Quem nunca ouviu falar de Zaqueu? O publicano, o pecador. E eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos uma mensagem dentro desse texto que você já deve ter ouvido inúmeras pregações sobre Zaqueu. Mas podemos aprender ainda muito mais, porque a Escritura Sagrada, ela quando é rebuscada, quando nós lançamos os nossos olhos para a Escritura, o Senhor abre o nosso coração, ilumina a nossa mente para a gente entender. O Senhor abre a nossa vista para a gente enxergar coisas que muitas vezes passamos por cima e não percebemos. Amém, queridos? Principalmente porque
porque muitas vezes, irmãos amados, a gente não suporta o insuportável. A gente muitas vezes está dentro dos nossos limites. Quem está vivendo aqui dentro do limite? Responda para você. Mas isso não fica exposto. Muitas vezes, você chega aqui, você dá a paz do Senhor, irmão. Às vezes você passa correndo, você não percebe o irmão que está sentado na cadeira. Cada um de nós vivemos uma realidade diferente. Cada um de nós temos limites a serem vencidos diariamente. Diariamente. Em 1 Coríntios 10 e 13, o apóstolo Paulo diz que Deus, Ele não permitirá tentação que seja maior do que podemos suportar. Amém? Deus não permitirá provação maior do que aquilo que as nossas fraquezas são capazes de suportar. Ou seja, isso é limitação. Mas afinal de contas, qual é o nosso limite? Qual é o seu limite? Cada um de nós aqui tem um limite e um limite diferente do outro. Como nós podemos saber se já estamos no limite máximo, se já alcançamos? Eu não sei se você já chegou ao ponto de dizer assim, eu não aguento mais, Senhor. Deus, resolve a minha causa. Entra com providência, Senhor. Como nós podemos saber se estamos já no ponto da nossa resistência total, da nossa tolerância? Existem limitações comuns a todos os homens. Coisas comuns que acontecem com todos. O sol nasce para todos. Mas nem todos sabem aproveitar a luz do dia, sim ou não? Nem todos sabem aproveitar as oportunidades da vida. Nem todos sabem aproveitar o que Deus dá para todos. Isso é algo comum para todos os homens. Mas existem coisas incomuns que nós podemos ver algumas limitações. Por exemplo, Pedro quando andou sobre as águas. Algo incomum, sim ou não? É um fantasma. Jesus é o Senhor? Sou eu, Pedro. Se é o Senhor mesmo, deixa que eu vá até a ti andando por sobre as águas. E o que foi que aconteceu? Uma situação incomum, fora dos limites humanos, das condições reais de alguém. Olhando para Jesus, colocou os pés e foi até o Cristo. Até que em um dado momento, as ondas do mar, a impetuosidade dos ventos, sopraram sobre Pedro e ele olhando, tirou os olhos, porque quando você tira os olhos de Jesus, irmão, e coloca os olhos nas circunstâncias, nas situações, você acaba naufragando na sua fé. Essas são as nossas limitações. Quem está entendendo aqui, diga amém. Essas são as nossas limitações. E o que aconteceu com Pedro foi isso. Uma coisa incomum. E nós poderíamos falar aqui de tantas e tantas situações incomuns que nos levam ao extremo da vida. Eu não sei se é o grupo Logos que canta: situações dessa vida me fazem sentir que eu não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os meus sentimentos me fazem. Ele fala numa letra tão maravilhosa que o ser humano ele tem limites e às vezes não consegue reconhecer os seus limites. E o que tem a ver a história de Zaqueu com limites? Você vai compreender. Se você ficar comigo, você vai compreender. Então, a experiência de Zaqueu, o publicano, é uma prova incontestável de que, se estivermos realmente interessados nas coisas de Deus, sempre haverá obstáculos a serem vencidos. Sempre haverá obstáculos a serem vencidos. E de que, se somarmos, preste atenção, a nossa persistência com a fé, o Senhor irá nos mostrar alternativas.
se nós somarmos a nossa fé, mais o quê? Mais a nossa persistência. Não basta você só ter a fé. A gente diz, quem tem fé? Aí todo mundo grita, eu tenho. Glória a Deus, aleluia. Bate no chão, pula, roda. Isso não é prova de fé. Fé mais persistência. Duas coisas aliadas que nos levam a alternativas que o Senhor nos mostra. São estratégias que o Senhor mostra para conseguirmos alcançar vitória num alvo proposto para vencer as nossas limitações. Esse episódio do Zaqueu é muito interessante porque destaca a verdade de que se chegarmos ao fim das nossas possibilidades, daquilo que é possível, quando não resta mais possibilidade, é hora de buscarmos a Deus. Amém? Então, presta atenção que a gente vai começar a entrar na mensagem agora. Diga comigo assim, a superação... Não, mas fale com fé. Diga, a superação dos meus limites está em meio e por meio da graça de Deus. Você já sabe o conceito de graça, não sabe? Graça é favor imerecido. Não se compra graça. Então o que eu estou dizendo é, superar limites pessoais deve estar pautado na graça de Deus. Deve estar repousando sobre a graça de Deus. Primeiro, Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia. Zaqueu procurava, vou repetir, ver quem era Jesus, mas ele não podia. Existe na trajetória de Zaqueu algumas impossibilidades, como eu falei aqui, já na introdução. São limitações que existem na vida de determinadas pessoas. Por exemplo, na vida do Nicodemos existiu uma limitação. Ele era um membro do Sinédrio, respeitado. Ele queria ter com Jesus, mas ele não foi ter com Jesus de dia. Por quê? Porque ele era um homem público. E Jesus era um embuceiro. Na vista dos religiosos da época, Jesus era uma pessoa não quista, não querida. Por quê? Porque ele estava conquistando os da plebe, o do povo. As pessoas estavam respeitando demais Jesus. Então, ficaria muito mal visto para Nicodemos, que era uma pessoa bem vista naquela sociedade, se encontrar com Jesus. Então, qual era a dificuldade de Nicodemos? Se encontrar com Jesus de dia, à luz do dia. Porque iriam dizer assim, olha só Nicodemos, até Nicodemos se rendeu, até Nicodemos agora acredita que esse aí é o Messias. Então veja que existem limitações. As pessoas querem Jesus, mas elas não querem se aproximar de fato de Jesus para saber quem é Jesus. Há muitas pessoas que querem receber de Jesus, mas não querem conhecer quem é Jesus, a sua essência. Porque existem limitações, porque existe a sociedade que vai recriminar, porque existem os amigos que vão dizer, agora tu é crente também. Sabe, queridos irmãos, existem limitações, possibilidades. Então, quem era Zaqueu? A palavra Zaqueu significa puro. Olha só que incongruência. Não é verdade, irmãos? Olha que ambiguidade. Zaqueu, puro, justo, reto, era um judeu, chefe dos publicanos, era muito rico, profundamente comprometido por conta da sua função pública. Ele servia a Roma, ele extorquia para Roma em nome do Estado.
Sabe, há uma incoerência, né? O nome dele diz que ele é justo, que ele é reto. Era um homem judeu do povo. Mas ele era um homem que corrompia, extorquia em nome do Estado. Então a curiosidade de Zaqueu era ver Jesus. Tá? Qual era a curiosidade de Zaqueu? Ver Jesus. Eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. Este era chefe dos publicanos e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Aleluia. Olha, irmãos, às vezes a gente quer ver Jesus pela curiosidade da gente, né? Já viu aqueles irmãos assim, hoje vamos lá para o culto que o fulano de tal, ele opera maravilhas, Deus usa aquela pessoa, aí o irmão sai de uma hora, vai para um lado, vai para o outro. A Mariquinha, sabe, dos anzóis está lá, ela é usada no revelamento, vamos lá. Jesus operou, aí a gente começa a classificar, queridos. A gente sai correndo de um lado para o outro achando que Jesus... E olha que Jesus disse, né? Quando disserem eu estou ali, cuidado. Quando eu estiver acolá, porque Jesus se revela pela sua palavra. É a sua palavra que faz toda a diferença na vida de um justo, de um homem, de uma mulher que quer realmente conhecer a palavra do Senhor. Então Zaqueu, ele tinha na verdade uma curiosidade em ver Jesus. Em saber quem era Jesus. É um esforço puramente humano. Talvez supersticioso, limitado, para ver as coisas de Deus. Se Deus não fosse buscar o homem, irmão, nós estávamos perdidos. Quem de vocês aqui que está aqui à noite, aqui nessa noite, um dia disse assim, hoje agora eu vou ser crente, eu quero servir ao Senhor? Nenhum de nós aqui, meu irmão. Se o Senhor não tivesse usado de graça, de misericórdia, você ainda estava naufragando aí. Mas o amor de Deus foi muito grande e se revelou a todos nós aqui, meu irmão. Sim ou não? É verdade, queridos irmãos. Porque não vem me dizer que o mundo não tem nada para oferecer, pastor. O mundo, que conversa fiada é essa, irmão? O mundo tem muita coisa para oferecer. E muito mais. Mas nada do que o mundo oferece se pode comparar com as coisas que o Senhor tem para os seus. Nada, absolutamente nada, se pode comparar com aquilo que Deus tem para nós. É diferente. Amém? Então, Jesus decide jantar na casa de Zaqueu. Porque Zaqueu toma providências. Zaqueu quer ver Jesus. O esforço humano. Eu quero saber quem era. Agora imagina você, né? Que aquela oportunidade para Zaqueu era única, sim ou não? Porque se você for ler o texto, a gente começa no 19, mas Jesus já vinha curando na entrada da cidade. Um evangelista diz que Jesus curou um cego, o outro diz que Jesus curou 2. Jesus já vinha ali. E olha, nesse íntere, nesse meio tempo, Zaqueu ouviu, o que é isso que está acontecendo na cidade? É Jesus que está vindo aí. Aí o que foi que Zaqueu fez? Ele primeiro reconheceu suas limitações, era baixo, era um homem público, e ele disse, eu quero ver Jesus. E ele tomou a providência de quê? De subir num sicômoro, numa figueira brava. Ele subiu e ele ficou ali esperando, tá? Que Jesus passasse, ao passo de que o cego de Jericó ficou gritando, quem é isso aí? Não, é Jesus. Aí o cego, pode ler nos versículos anteriores, o cego de Jericó vai dizer assim, ó, Jesus, e vai falar o nome messiânico de Jesus. Engraçado não, curioso demais, porque ele reconhece a condição messiânica de Jesus, porque dizia-se pela Escritura Sagrada no Antigo Testamento, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia, tende compaixão de mim. Enquanto que o cego de Jericó pede clemência para que Jesus o cure,
Zaqueu fica esperando em cima da árvore, enquanto que o cego de Jericó fica gritando bem alto, a ponto dos discípulos disserem: cala-te, homem, ele não vai te escutar. Zaqueu está lá, acomodado em cima da figueira, esperando Jesus. Esperando Jesus. Quem está esperando Jesus passar? Quem está esperando Jesus passar aqui nessa noite? Quem está esperando? Eu vou fazer uma pergunta para você. Quem está esperando Jesus passar? Eu perguntei no começo dessa pregação qual é a sua limitação. Zaqueu não é besta. Ele vai, olha irmãos, muitas vezes a gente perde a oportunidade. Sabe aquele momento, aquele culto, aquela hora que Deus tem uma chave, aquela hora que Deus tem uma palavra que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Essa atitude, você está entendendo ou não? É uma palavra que, se você tomar posse, vai fazer toda a diferença na tua vida. No momento que você está dormindo no culto, no momento que você está distraído no culto, é a hora que Deus está destravando, meu irmão. Uma palavra que vai fazer toda a diferença diante das limitações que você não pode resolver, que você não pode tomar, porque você não suporta. Zaqueu sabia que era a única oportunidade que ele tinha. E por isso, Jesus disse para Zaqueu assim: ó, Zaqueu, me convém hoje repousar em tua casa. Para onde é que Jesus ia? Você sabe da trajetória? Já estudou isso, a geografia? Você já estudou isso aqui? Deixa eu dizer para você, Jesus estava indo em direção ao seu martírio. Jesus estava em direção a Jerusalém. Não tinha nada a ver de passar por Jericó. Mas olha, Jesus toma providência de passar por dentro da cidade de Jericó. Por dentro da cidade de Jericó. Zaqueu, ouvindo falar sobre isso, ele não perde tempo, queridos. Ele sabe exatamente que essa oportunidade jamais poderia voltar. Eu quero conhecer, eu quero ouvir falar de Jesus. Eu quero saber quem é Jesus na minha vida. Eu quero ouvir. Ele subiu lá e ficou esperando ao Senhor. No verso 3 diz o seguinte: procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Está escrito que Zaqueu não podia ver Jesus por 2 motivos. Quais eram? Quais eram os motivos, irmão? Leia aí no verso 3, por favor. Me ajuda a pregar. Quais eram os motivos que Zaqueu não podia ver Jesus? Primeiro, multidão. Segundo, estatura. 2 dificuldades que limitava. 2 situações. Olha para cá. Quando existir olha para cá, querido. Quando existir limitações, quando coisas estão por obstáculos, aprenda com a palavra de Deus. Elas existem para nos fazer tomar estratégias, para fazer a gente mudar a perspectiva dos nossos olhos. Escute bem, 2 limitações estão diante de Zaqueu. Primeiro, a multidão. Você já viu gente pequena no meio de multidão? Como é que é? Gente de pequena estatura, já viu? Um anão no meio de uma multidão? Olha, irmãos. Gente, a força de uma multidão é tão grande que você nem imagina. Uma multidão tem poder de matar. Vocês viram em São Paulo naquela festa da noite, aquela balada, pessoas que foram pisoteadas pela multidão e que morreram. 8 pessoas morreram porque foram pisoteadas por uma multidão. Vocês se lembram do caso da Boate Kiss? Pessoas que foram pisoteadas
por causa da multidão, irmãos. Vocês terão uma noção do que é uma multidão. Quem já esteve no meio de uma multidão aí? Eu já tive no meio de multidão muitas vezes. Muitas vezes. Você quer saber o que é multidão? Vai para um clássico desses da vida e você vai ver o que é multidão. A força de uma multidão não tem como você controlar. Zaqueu tinha essa limitação. A segunda coisa é que ele era pequeno, irmão. Já imaginou? Ele no meio da multidão. Então, enquanto Jesus não chegava, foi que ele disse: eu vou subir na árvore enquanto eu tenho tempo, meu irmão. E subiu. Ele estava ali, no cantinho dele, lá naquele canto dele, tá? Ele jamais imaginava que Jesus ia chamar ele, que Jesus ia tocar no... Enquanto que o cego gritava para ser curado, né? Jesus parou. Quem está me chamando? Ah, um cego aí. Traz ele na minha presença. Quando ele chegou, Jesus perguntou: o que tu queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Aí Jesus disse: vai. Olha, não responde nada do que o cego pediu. Se você ver no texto, olha só. Jesus lhe, dizendo: o que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: vê. A tua fé te salvou. Você não entendeu o que Jesus deu para aquele homem. Jesus não deu só a cura física dele. Jesus deu a salvação dele. Vê. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Agora Zaqueu não está lá. É Jesus quem diz assim, é Jesus quem diz assim: ei, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém entrar na tua casa. Quem quer deixar Jesus entrar na sua casa hoje? Aleluia. Quem quer deixar Jesus entrar na sua casa hoje? Aleluia, eu quero, irmão. Aleluia. Jesus precisa entrar na casa, tá? Quando o Pedro foi convidado por andar por sobre as águas, Pedro foi ao seu limite. Eu já citei aqui. Ele só seria vencido se lhe faltasse fé. Ele só seria vencido se lhe faltasse fé. Ele foi ao limite e ele creu. E quando a gente vai ao nosso limite, irmãos, a primeira coisa que nos assalta diante das dificuldades da multidão, que representa os nossos temores, que representa as suas lutas pessoais, que representa as solidões no seu deserto, que representa os gigantes que se levantam na sua alma. Mesmo sendo crente, pode me acontecer isso? Pode, irmão. A gente aprendeu aqui que quando se levantam situações como essa, que levam a gente para além do nosso limite, é hora de estarmos aos pés do Senhor, mas temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque o sentimento que nos assalta muitas vezes é o sentimento de desespero, de ansiedade, o sentimento de medo, o sentimento de desistir, o sentimento de olhar para trás. Me diga, quantos de nós já não fomos assaltados com um sentimento como esse? Sim ou não? Queridos, você é humano. É por isso que nós vamos para o limite. É por essa razão, queridos irmãos, que nós precisamos, aleluia, fazer que nem Zaqueu. Jesus, passa aqui. Eu quero te ver, Senhor. Segunda coisa, estou já terminando essa mensagem, tá? Segunda coisa. Olha só. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo. Então, correndo adiante, isso é Zaqueu, subiu a fim de vê-lo. Ele correu,
Ele não abriu mão da sua oportunidade. Valia qualquer sacrifício para ver Jesus, o Mestre. E nesse ato, Zaqueu revela uma fé viva, ativa, operante. Eu quero ver Jesus. A mulher do fluxo de sangue também, ela não desistiu das barreiras impostas pela lei. Não é verdade? Impura, não podia conviver socialmente, fraca, debilitada, mas ela tomou providências. E ela foi no meio da multidão. Ela acreditou que se tocasse na orla de Jesus, a orla, sabe onde é a orla? Na orla de Jesus, ó, no vestido, o vestido dos homens era como o das mulheres, olha para cá. Era um vestido longo. Por causa do calor da Palestina, os homens também usavam. E a orla era isso aqui, ó. A parte lá a parte lá de baixo. Se eu tocar na orla, isso significa o quê, irmão? Que ela foi se arrastando. E ela enfrentou o quê? A multidão. Isso é interessante da gente ver. Porque Lucas relata que Zaqueu se antecipou, foi à frente da multidão, correu, subiu numa árvore. Isso nos ensina de que quem quer vir a Cristo deve se apressar. Quem quer estar com Cristo deve se apressar. Amém, amados? Quem quer estar com Cristo deve tomar providências. Não deve se importar com a opinião dos outros. Olha só, aquele pecador no meio da gente. Aquele ladrão fica roubando para o governo romano. Olha onde é que ele está. Ele não se importou com a opinião. Ele estava tão vidrado, ele queria ver Jesus. Aleluia! Oh glória! Porque quando a gente quer ver Jesus, irmão, você pode ter feito o que você tiver feito. Ele correu, ele tomou providência. Você imagina? Ele não deu caso das opiniões dos outros. Ele estava disposto a bater de frente com o ridículo por causa do amor de Cristo. Imagine um grande administrador, na verdade um banqueiro pendurado numa árvore. Imagina isso aí. Posição dele. O que ele está fazendo ali? No sincômoro? Que era uma árvore comum, uma árvore de beira de estrada. Foi o apoio de Zaqueu, irmão. Amém? É porque ninguém me ajuda. É porque ninguém está comigo. Não, irmão, ele tomou providência. Deus gosta muito de ver que mesmo diante das nossas limitações, a gente não fica apoiado na fé dos outros. Porque tem pessoas que ficam, presta bem atenção, se importando com o que as outras dizem delas mesmas. Eu sempre gosto de dizer que árvore que produz bom fruto sempre vai levar pedrada. Mas árvore que não produz nada, árvore que não produz nada, não leva pedrada alguma. Eu sempre gosto de falar aqui, olhe para a fonte, de onde é que está jorrando as coisas? Olhe para a trajetória. Veja. Aleluia. Isso é muito importante, queridos irmãos. Antes de formarmos a nossa opinião. Então, voltando para o Zaqueu aqui. O Zaqueu supera limites. O Zaqueu supera situações. Supera crises. E assim deve ser com a gente. Não é o fim, irmãos. Não é o fim. Quando as coisas dizem não, isso não significa o fim. Pode estar nos dizendo um aguarde, por favor.
Deus está dizendo assim para nós: aguarde. O Zaqueu está lá, subiu na árvore, mas ele superou o limite da multidão e subiu numa árvore para ver Jesus. E é nesse momento em que a gente tem que entender que quando o nosso ministério está sendo afrontado, que o nosso casamento não vai bem, que a nossa saúde também não está legal, é hora de nós esperarmos no Senhor e dizer: Deus, eu estou aqui, estou aguardando a sua ação. É precisamente nesses momentos que obtemos experiências inéditas e ficamos acima da média. Nós saímos da mediocridade. Deus não tem, queridos irmãos, filhos e filhos bastardos. Deus tem filhos. E Deus se importa com seus filhos. Deus se importa com você, como se importava com Zaqueu. Sabe, queridos irmãos, nós precisamos romper com as nossas limitações. A Bíblia Sagrada, ela mostra que os homens e as mulheres que alcançaram bênçãos, que foram bênçãos na vida do povo de Deus, sempre foram pessoas que sempre tomaram providências diante de dificuldades, que nunca ficaram parados diante do acaso, que nunca se renderam diante das adversidades, que sempre estiveram de pé diante de Deus. Aleluia! Sempre! Por que não falar aqui de Gideão, num tempo em que o povo está sendo saqueado pelos midianitas? Eles produziam, os midianitas vinham, levavam toda a produção deles. Isso desestimulou o povo a não mais produzir nada. Por que adianta eu produzir se os midianitas vêm e me roubam? Só que a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Sabe o que é isso, irmão? Gente que não se conforma com as circunstâncias que a vida impõe. Gente que não se dobra. Gente que não diz assim, fica lambendo as feridas da autocomiseração. Ah, meu Deus, coitado de mim. Ah, meu pai, eu não sou nada. Isso é autocomiseração. Cuidado com isso. Isso é autocomiseração. Você é uma pessoa livre no Senhor. Você é uma pessoa escolhida de Deus. Você não é a única que sofre nessa igreja, nesse país. Nós temos que aprender que quando surgem dificuldades, que quando não obtemos resposta que queremos, é porque Deus está trabalhando no nosso caráter. E Deus está dizendo: aguarda. Deus está esticando, trabalhando, aleluia, fazendo com que a gente fique mais firme no Senhor, para suportar coisas maiores. Aleluia, aleluia. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia, aleluia. Quem se lembra do Fusca? Tinha um, né, Geni? Amarelinho. O Fusca, ele foi inventado na Segunda Guerra Mundial. Sabe para quê? Que nenhum carro suportava atravessar o deserto, porque o radiador aí botava logo a língua para fora e começava a estourar. Aí inventaram o Fusca. Fusca foi inventado porque não havia veículo que suportasse o deserto sem refrigeração. E o Fusca é o único carro que funciona sem refrigeração. É verdade, irmãos. Ele conseguia andar nos desertos. Foi inventado para andar no deserto. Tempos e mais tempos, né? Hoje em dia, se você disser assim, eu quero um Fusquinha. Eu comprei um Fusca uma época desse, meu sobrinho disse: não, o tio não comprou um carro não, ele comprou foi um Fusca. Porque para ele carro era os outros, não o Fusca. Então, queridos irmãos, para encerrar nessa noite, terceiro ponto, Jesus disse para Zaqueu: hoje houve salvação
nessa casa. Jesus disse para Zaqueu: hoje houve salvação nessa casa. Zaqueu e sua família foram salvos. Mas quando foi que Zaqueu foi salvo? O texto vai nos dizer quando foi que ele foi salvo. Verso 7 diz assim: e vendo todos murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Isso por causa de Zaqueu, né? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que hoje dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, eu restituo quadruplicado. Veja que a salvação só vai entrar depois que ele rompe com o pecado. Você entendeu ou não? Ele reconheceu que estava defraudando. Aí Jesus vai dizer para ele, ó: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa. E é interessante notar que Jesus diz que ele é filho de Abraão, porque este é filho de Abraão. Por que Jesus chamou ele de filho de Abraão? Porque ele creu que a partir daquele momento a sua vida não ia ser mais de um defraudador. Aí Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe quando foi que a salvação entrou na casa de Zaqueu? Quando ele reconheceu e buscou reparar todos os erros do passado. E isso fala muito pra gente, né? Porque nós, como crentes no Senhor Jesus, temos que não deixar nada que no passado não tenha sido resolvido. Vida cristã é vida resolvida. Vida cristã não tem um ponto no meio. Vida cristã é vida resolvida. Não tem nada de que você tenha laço com o passado. Sabe, irmãos amados, é muito importante. Zaqueu encontrou a salvação quando ele rompeu. Quando ele diga rompeu. Quando ele rompeu. Porque tem crente que não quer romper com o passado. Ainda aquele telefonezinho do fulanozinho que se encontrava não sei quantas. Eu ainda tenho a lembrança. Ah, meu Deus, que lembrança boa. Deixa disso, crente. Você é crente agora em Jesus Cristo. Ninguém pode servir a dois senhores, meu irmão. Ou se serve ao Senhor, ou se serve ao Senhor. É duas coisas. Ok? O diabo, olha para cá. O diabo, ele só quer uma brecha onde ele possa pegar na tua munheca e te aprisionar. Quando você rompe, quando você deixa para trás as coisas do passado, como o Zaqueu fez, Zaqueu disse: olha, é o seguinte, Senhor. Ele se levanta. Irmão, olha, não é para todo mundo confessar pecado diante de todo mundo não, não é não, irmão? Não é não? Sim ou não? Isso não é todo mundo que faz não. Ele se levantou na casa dele. Na casa dele ficou de pé e disse: ó, Senhor, é o seguinte, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. E aqueles que eu defraudei, vou devolver 4 vezes mais. Ele estava confessando o pecado dele, irmão, que ele pegava, ele fazia as coisas erradas. Publicamente. Publicamente ele confessou. Por isso está escrito. Jesus disse: olha, cuidado. Aqueles que fazem as coisas ocultas, aquele grande dia vão subir no telhado e vão anunciar para todo mundo. Diante de muitos,
que servem ao Senhor, de muitos que têm conhecimento da palavra. Irmãos, nós precisamos romper com tudo, absolutamente tudo, que é contrário à vontade do nosso Deus, para que a salvação entre dentro dos nossos lares. Jesus disse: hoje entrou salvação em tua casa. Nós devemos romper as tristezas, as angústias. Muitas vezes está atrelada a coisas do passado. Aceitou Jesus, mas ainda não é uma pessoa convertida 100%, irmãos. É preciso se converter completamente. Completamente. Não deixou aquela palavrazinha inconveniente, ainda fala palavrão. Não é verdade? Sim ou não? Fala palavrão, defrauda. Você sabe o que é defraudar? Quem sabe o que é defraudar aqui? É você enganar com a ideia de tomar vantagem sobre o outro, sobre o teu próximo. Isso é defraudação. É chantagear. É tomar posse daquilo que não é seu. Tem crente aqui assim? Tem? Eu acredito que não tem não, né? Nós vamos prestar contas, irmão, de tudo diante do Senhor. Pode ter certeza disso. Graças a Deus que eu tenho um pastor que gosta de prestar contas de tudo que a gente faz na obra de Deus. Porque não é nada nosso, como o pastor Marcondes falou domingo aqui. Amém, queridos? Então, eu quero ficar nessa palavra e quero neste momento fazer a oração da fé com você. Porque hoje Jesus Cristo passa aqui nessa noite, levando consigo nossas dores, nossas preocupações. Nós precisamos nessa noite tomar a mesma providência do Zaqueu. Romper com a multidão, romper com a altura. Quais as limitações que você sente? Quais são as limitações que estão diante de você? Hoje à noite é a noite de nós colocarmos diante do Senhor. Não é para falar para todo mundo não, mas Deus sabe, irmão. Fala com Jesus nessa noite. Fica de pé, vamos orar. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oh Deus fiel e verdadeiro. Eu sei que Tu estás aqui nesta noite. Sua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, Tu vai se fazer presente. O Senhor conhece as intenções do nosso coração, as lutas pessoais, as batalhas que cada um aqui está enfrentando. Mas eu sei que o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia. A Tua palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, Senhor. Nós confessamos diante de Ti a nossa dependência, confessamos diante do Senhor que muitas vezes não temos olho para enxergar o que está errado com nossa vida. Ó Jesus, que possamos ter essa consciência do Zaqueu, que possamos ter consciência na Tua santa presença, a fim de não sermos reprovados por Ti naquele grande dia, mas termos uma vida agradável ao Senhor, para que o inimigo não tome posse, para que o inimigo não tome ocasião na vida do Seu povo, meu Pai. Que possamos deixar para trás tudo aquilo que não está em conformidade com a Sua palavra. Mentira não mais, defraudação não mais. Deus, aleluias, desejos insanos não mais. Meu Deus, nós não somos depósito
de sentimentos ruins. Não somos templo e morada do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós somos templo e morada do Teu Espírito. Aleluia, nós somos templo e morada do Teu Espírito Santo. Diga: eu sou templo e morada do Teu Espírito Santo. Diga comigo: eu rejeito toda obra do inferno, toda obra carnal sobre a minha vida. Espírito Santo, venha sobre a minha vida. Espírito Santo, enche-me. Aleluia. Toma as rédeas da minha vida, Espírito Santo. Toma as rédeas do meu coração. Toma as rédeas do meu lar. Toma as rédeas da minha decisão. Em nome de Jesus. Se você crê assim, diga amém. Aplaude o Senhor bem forte, queridos. Ministério Deus é Fiel. Acesse o nosso site www.ministériodeusfiel.com.br. Ministério Deus é Fiel. Fiel é quem nos prometeu.